As pessoas precisam entender onde está a dor delas, o que está incomodando realmente, né? E se vencer aquele incômodo, nosso cérebro ele vai fazer de tudo para nos ajudar a fugir dessa dor, né? Ele não quer que a gente sofra. E nesse processo de não sofrer, muitas vezes nós evitamos de sonhar ou pensar em perspectivas que possam nos levar a um lugar diferente. Por quê? Porque quando a gente precisa quebrar travas, quando a gente quer se mover, sair da zona de conforto, a gente vai quebrar uma trava e vai doer, com certeza, porque a gente vai ter que se mover, a gente vai ter que, né, se movimentar, né? E no início é ainda mais difícil, porque você precisa, até você encontrar, eu vejo muito isso na corrida, né? Com o Correr é Fácil, correndo em vários lugares, em todos os lugares que eu tive a oportunidade de correr, eu vejo que no início, até você aquecer, até você pegar o ritmo, nos primeiros 5 quilômetros ali é muito difícil a corrida. Depois disso a coisa começa a ficar mais fluida. Então no primeiro momento, quando eu quero ter uma mudança de vida, eu me conecto com a dor e vejo, nossa, isso está doendo, isso me incomoda, eu preciso me mover. Eu preciso me conectar ao propósito para que eu comece a vencer essas travas. E eu continuo insistindo, né? Porque quando eu me apego à dor e falo assim, ah não, mas vai doer muito. Eu costumo perguntar para as pessoas, mas como será para você daqui a X anos, quando você olhar para trás e falar, poxa, mas eu sempre permaneci aqui. A dor vai ser maior lá na hora que você olhar para trás e falar, agora não tem jeito de eu fazer mais o que eu poderia ter feito. Essa dor do arrependimento, ela vai ser maior do que a dor agora de mudar para evoluir? Então, é um processo, né? E aí falando, conectado com aquela coisa da natureza, você observa isso em tudo, né? Você vê no processo da lagarta e da borboleta, assim, vai chegar um momento em que ela tem que, sim, tornar um casulo ali, e deve ser doloroso, né? Eu sou uma lagarta que está andando no meio da natureza e eu falo, não, peraí, agora eu vou virar um casulo, mas deve ser super doloroso, você perde a sua liberdade, chega a algum processo, né? Mas eu acredito que ela é um processo de me interiorizar para entender o que eu preciso fazer e depois eu vou quebrar as travas, e aí vai ser uma borboleta voando assim, né? E vai ser fantástico, porque aí eu vou ter transformado. Isso é a transformação, não é essa transformação de palco só. A partir desse momento, a gente, quando o propósito está claro, a gente precisa avançar, e para avançar a gente vai precisar quebrar travas, né? A gente precisa se desenvolver, aprender o que a gente não sabe, desenvolver uma nova habilidade, dominar uma ferramenta. A gente precisa dar esse upgrade, né? A gente precisa crescer de alguma forma no sentido de conhecimento. E quando a gente dá esse passo, quando a gente cresce nesse sentido, a gente encontra as travas, e aí é um momento em que a gente precisa ter ferramentas para dominar esses medos, para conseguir vencê-los. E quando a gente vence, a gente consegue chegar no próximo passo, né? Que é começar a se aproximar das pessoas que querem receber essa mensagem que a gente tem para levar, né? Porque quando o propósito está refinado e a gente já quebrou as nossas travas, a gente pode ir para o mundo e levar essa mensagem de uma forma mais clara. Comece a testar, aprender coisas novas, isso é uma coisa que me move muito. Eu quero estar aprendendo algo novo todos os dias. E quando eu aprendo algo novo, eu testo algo novo e eu vejo se aquilo faz sentido para mim. E onde eu consigo me identificar, talvez esteja ali, né? O que impede as pessoas de encontrar o propósito delas não é só a reflexão aqui, é a falta de atitude para aprender algo novo. Porque quando aprende algo novo, eu consigo testar se o meu talento natural pode estar numa coisa assim, né? Quantas pessoas já descobriram coisas que nem imaginavam, aquelas coisas que a gente fazia quando criança e que depois a gente volta a fazer quando adulto e fala, nossa, mas por que eu parei de fazer isso algum dia, né?
Então, de alguma maneira, eu acredito que esse seja o caminho para encontrar o propósito. Muita gente nesse processo da liberdade, né, me pergunta assim, Fred, mas como que foi esse processo para você de abrir mão, né, de uma carreira como repórter, de estar numa posição em que muita gente achava que era bacana pra caramba e você querer romper com isso para viver uma vida livre? Mas por que isso, né? E aí eu sentia que eu precisava disso, né? Eu precisava ter domínio sobre esse meu tempo, assim.